Reforma Protestante, né, 31 de outubro de 1517. Só para destacar que ela não começou com Martinho Lutero, né? Se você que está em casa, nos acompanha, se você já fez teologia, história eclesiástica, ou se você ou é curioso mesmo, botou lá no Google, lá, você vai perceber que a reforma ela começou pelo menos 100 anos antes. Eu diria até um pouquinho mais, mas pelo menos 100 anos antes. Então, existiram os chamados pré-reformadores. Usando uma linguagem muito nossa, futebol, né, o Brasil diz que é o país do futebol. Martinho Lutero foi o homem, vamos dizer assim, o homem de Deus, que chutou a bola, que empurrou a bola para dentro do gol. A reforma protestante, ela, vamos pensar assim, ela foi concretizada, né, em Martinho Lutero, mas começou antes. Sim. Tiveram vários pré-reformadores, pessoas que trabalharam, que morreram e não tiveram sucesso, vamos dizer assim, o sucesso ministerial, né, que Martinho Lutero teve. Sim. Então, no ano de 1517, ele vai lá, Wittenberg, né, me perdoe, meu alemão acho que isso é pior que o meu grego, meu hebraico, mas ele vai lá e coloca lá as 95 teses, que eram, na verdade, 95 queixas ou acusações com a Igreja Católica, né, contra a Igreja. A gente fala hoje Igreja Católica, mas, na verdade, contra a Igreja, porque não havia outra igreja, não tinha outro segmento, era a Igreja Católica, era a igreja. Então, Martinho Lutero vai lá e diz, olha, não concordo, né, isso está errado. Então, ele começa a combater a questão das indulgências, que foi um ponto muito forte, também a simonia, né, que era aquela questão de Simão, o mágico, que vendia, né, ordenação, vendia as coisas para... Muitos dos erros da Igreja Católica, ou da Igreja nos dias de Lutero, e antes também, mas especificamente nos dias de Lutero, passava por questões financeiras, né? Era dinheiro. Aí tinha todo um aspecto que, vamos dizer assim, é mais fácil de entender, que foi um período das grandes construções, né, lá no Vaticano, a Basílica de São Pedro, grandes catedrais, não só na Itália, mas também fora da Itália, estavam sendo construídas. Isso era muito caro, a obra era muito cara, então a igreja precisava arrecadar. O problema é que a igreja ela se prostitui, né, espiritualmente falando, ela prostitui o evangelho, a mensagem de Cristo, em nome dessas de grandes construções, né, de recursos. Sim. Aí é aquela questão, nós acabamos vendo isso hoje, né? A nossa crítica, nosso protesto hoje é porque em doses, né, vamos dizer, homeopáticas, em doses menores, mas nós acabamos vendo um pouco da história se repetindo, né? O evangelho sendo prostituído, sendo substituído por uma outra coisa, que eu não sei o nome, mas por algo estranho, por um fogo estranho, em nome de recurso, em nome de dinheiro, em nome da própria sobrevivência do ministro ou da instituição que ele representa. Parece um padrão, né? Infelizmente, parece um padrão humano. Né? Há uma necessidade muito grande e, em nome dessa necessidade, eu modifico aqui, eu boto... É como se você estivesse colocando água no leite, né? Sim. E dizer assim, assim vai render mais, vou alimentar mais, assim é melhor. E por isso que quando vem um puro, desce pesado, né? Por isso que quando fala, né, fazia diferença, né, pastor? Chega a destacar, né? Por nome é diferente. Olha, se alguém vier pregar um outro evangelho, que não esse que eu estou pregando para vocês, se um anjo de Deus descer e falar com vocês coisas diferentes, seja ele anátema. Sim. Né? É maldito. Bom, então ali começa o que aconteceu. Agora, perdi a concentração. Tivemos uma visita aqui. Acabou de chegar, falando de anjos, coisas assim. Mas essa questão
com Lutero, né, surgiu então os protestantes, aquele grupo que protestou, denunciou, né, que entrou em linha de choque com a Igreja, então, católica romana, né, Igreja Católica Apostólica Romana. E aí surge depois, na Inglaterra, um outro movimento, né? Falar aqui rapidinho, o rei, ele por questões políticas, ele queria casar, sim, né? Para manter-se, né, no poder e ampliar o seu leque de ação. Então, o que ele faz? Ele precisa se divorciar e casar com uma nova esposa. A Igreja Católica se posiciona contra, ele rompe com a Igreja Romana e toma as terras e acaba criando uma igreja estatal, que é o anglicanismo. Então, a Igreja Anglicana, quer dizer, é a igreja da Inglaterra. Uhum. Então, quando os fiéis viram isso, eles imaginavam que ia ter uma grande ruptura, que a igreja da Inglaterra ela iria naquela mesma intensidade, né, dos protestantes, que eles iriam, de fato, rejeitar tudo aquilo, todas as doutrinas hereges que a igreja havia ensinado, questão de indulgências, né, ao simonismo e todas as outras práticas. Só que não foi bem assim, foi muito superficial, foi uma ruptura basicamente política. Olha, vai deixar de prestar obediência a Roma e vai passar a prestar obediência a Londres. Uhum. Então, para que se houvesse uma distinção entre essa igreja estatal da Inglaterra e os demais cristãos, os demais fiéis, surgiu então um outro nome, que é evangélicos. Uhum. Então, os evangélicos passaram a ser, então, aquele grupo que era contra ou que não estava a favor ou concordando com a igreja estatal da Inglaterra. Sim. Por um tempo ficou assim, protestante, evangélico. Se você vai estudar esse assunto um pouco mais à frente, você vai ver que acaba existindo uma convergência depois, e aí todos os grupos que não faziam mais parte da Igreja Católica Apostólica Romana passam a ser identificados como evangélicos. Uhum. Então, o evangélico acabou sendo um nome inclusivo.